Começa agora mais um podcast Empreendedora de Jornada. E esse espaço aqui, quem senta aqui nesta mesa aqui, sentada ali naquela cadeira, é sempre empreendedoras que têm história para contar. Porque se a gente vem para o mundo, é para deixar legado. E eu trago aqui hoje alguém muito especial. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir, se você gostou desse conteúdo aqui, quer acompanhar, aproveita para seguir. Ele é transmitido no Spotify, transmitido no YouTube, e é uma oportunidade que você tem aí de se inspirar e se reconhecer em muitas histórias de mulheres que vão passar aqui por esse espaço. Mas hoje eu quero falar com a Fábia, minha amiga, uma pessoa que eu admiro, que eu aplaudo de pé ela. E eu trouxe a Fábia para contar a história dela, que é uma história linda, e eu admiro demais essa empreendedora, essa mãe, essa mulher incrível, essa deusa, e ela vai dizer por que deusa. Conta um pouquinho de ti, Fábia, vamos bater um papo aqui e entregar muita inspiração para essas mulheres. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Simone que nós nos conhecemos na escola dos nossos filhos, então como mães puras, exatamente, né? Uma para um lado, outra para o outro, naquela correria da vida. E eu sempre gostava de vê-la nas conversas de WhatsApp, de mães. Então eu acho que é muito legal esse nosso encontro, foi como mãe mesmo, independente, eu nem sabia o que tu fazias, tu também não sabia o que eu fazia. E a gente se conectou primeiro como mães. Como maternando. Né? Como maternando, na loucura da maternidade. Bom, meu nome é Fabiana Rebelo, eu sou formada em Educação Física e eu costumo dizer, faz tempo, há quase 30 anos, né? Eu tenho 49, então vai fazer uns 28 anos aí, 29 anos de formada. E eu costumo dizer que eu sou mãe de 2 filhos, a Luísa e o Henrique, sou casada há 20 anos com o Cláudio, e eu costumo dizer que eu sou uma professora que virou empreendedora, né? Por gostar muito do que eu faço e por querer fazer algo diferente, do jeito que eu queria fazer. Desde a faculdade eu tinha a ideia de fazer o que eu faço, que depois a gente vai conversar sobre isso. Eu fui aos pouquinhos moldando o que eu queria fazer. Dia desses eu peguei até uns cadernos antigos meus, da faculdade, da especialização, eu tinha escrito o que eu queria fazer. E hoje em dia já tinha manifestado o que eu queria fazer. Eu queria um espaço que eu pudesse atender de forma mais individualizada, pessoas que precisavam de um exercício físico com uma condução um pouco diferente das academias, né? Que fosse algo muito mais individualizado, que eu pudesse atender demandas específicas, como eu comecei, que eram hipertensos, diabéticos, obesos, cardiopatas, e eu tinha tudo isso escrito na especialização de exercício físico para grupos especiais. E aos pouquinhos eu já tô nessa há 20 anos, né? Empreendendo há 20 anos, então, como eu falei antes, eu costumo dizer que eu sou uma professora que aprendeu a empreender. E eu, hoje em dia, empreendo nessa área, né? Agora tem outras coisas que eu já faço, tudo dentro da área de exercício físico e saúde, há 20 anos. E tu com sucesso. Isso aí, tu é educadora física, Sou então. Formada em educação física. E quando tu abriu o teu espaço, que hoje já tem quantos anos? Vai fazer 20 anos. 20 anos. Tu já era mãe? Já. O Henrique tinha um aninho. Então, primeiro nasceu a mãe ou nasceu a empreendedora? Primeiro nasceu a mãe. Na cabeça eu já era empreendedora. Já era empreendedora. E tem uma história muito, muito legal, assim, porque eu trabalhava numa clínica aqui de Florianópolis e eu engravidei, né? E eu tava amamentando meu filho, eu morava na Tompovski, e eu tava amamentando meu filho, o Henrique. E daí eu acabei parando de trabalhar nesse local e fiquei um tempo, eu não estava muito satisfeita, enfim. E fiquei um tempo em casa como mãe, né? Fiquei assim, uns 4, 5 meses em casa. Eu tava amamentando o meu filho, eu nunca me esqueço. E a sala da minha casa, aquelas tardes infinitas de amamentação, que a gente fica ali. E eu tava virada, né, no sofá de amamentação, virada pra rua. E na frente da minha casa, na frente do meu apartamento, tem uma casa que é bem onde bonita. Tu mora ainda. Eu moro lá ainda. E que foi o primeiro lugar do Espaço Saúde e Bem-Estar. Eu olhei e falei, e tava, aluga-se. Assim, de um dia pro outro, aluga-se. Eu olhei para aquela casa e falei, esse local, amamentando meu filho, o meu primeiro filho. Nossa, seria perfeito para fazer o que eu quero, que é montar um espaço desse, num local como eu quero, num ambiente como eu quero.
E ali eu liguei e perguntei, quanto que é o aluguel dessa casa? E daí, na época, era uma coisa bem absurda pra minha realidade. Mas, enfim, foi ali que tudo começou. E, de fato, eu aluguei aquele espaço, consegui 2 companheiras que eram da área também, né? Que depois se tornaram... Uma delas ainda é minha sócia. E eu aluguei aquele espaço ali. Realmente, eu fui bem corajosa, claro, Isso, né? e foi quando começou, há 20 anos atrás? Foi Há quando 20 anos atrás, eu tava amamentando meu filho, comecei. E, assim, ó, o meu filho é de abril. Aí eu montei... Comecei a pensar nisso lá, ele já tinha uns 5 meses, foi final do ano. Eu montei no outro ano. Ele não tinha 1 aninho. E aí depois a Luísa nasceu? A Luísa nasceu, eu já tava no rolo. Já tava no rolo. Eu engravidei da Luísa depois de 4 anos. E eu preparei uma profissional para me substituir na parte braçal. Sim. Porque eu dou aula também. A parte administrativa a gente consegue fazer, né? A gente fica um tempo, mas eu conseguia fazer. Tinha uma funcionária boa, uma secretária boa. E daí eu fiquei, acho que 5 meses. No máximo, nem isso. Ela nasceu em agosto, eu voltei no outro ano em março. Então, fiquei uns 4, 5 meses. E essa jornada toda de a gente empreender junto com a maternidade, o quanto a gente entrega de legado para os filhos, para eles verem o quanto a gente pega e manifesta para eles, a mãe vai fazer isso, a mãe vai fazer aquilo. Eles olham e vejam, pô, é capaz, né? A gente é capaz de realizar. Eu lembro que uma vez às vezes a gente não sabe o que dizer pro filho quando a gente tem que sair para trabalhar, né? É difícil, é muito difícil. Eu lembrando assim eu deixando eles... Quero ficar com você. E eu não falava assim, eu tenho que trabalhar como se fosse algo ruim. A mamãe vai fazer algo que a mamãe ama. Então, daí, a gente usa, eu usei de tudo. Porque eu vou ganhar dinheiro pra comprar presente. Aquelas coisas que a gente usa, aquelas desculpas que a gente usa. E depois eu falei, não, eu vou porque eu preciso ir. Até pra me tornar uma mãe melhor, né? Sim. Então, eu falava, a mamãe vai fazer algo muito legal, a mãe vai trabalhar. Hoje eu falei pra Marina, a mãe vai pro escritório e vou voltar mais tarde, daí eu vou participar de algumas coisas. Mãe, mas é tu que vai fazer, tu que vai ser a professora ou é você que vai ser entrevistada? Daí eu disse, mãe, vai ser professora numa e vai ser entrevistada na outra. Então, esse tipo de coisa que eles veem, ela saiu assim, mãe, mas eu vou te ver mais tarde. Sim, vai ver a mãe mais tarde. Então, isso é desafiador pra gente, porque a gente se sente culpada que queria estar naquele espaço, mas é o que eu escrevo justamente no livro Mãe Empreendedora Sem Culpa, é justamente sobre isso, né? Que é tu entregar o legado que deixa pro filho, né, para uma filha ainda, no filho, é um filho, e ver o que eles podem construir, que eles podem, com a profissão que eles escolheram, se desenvolver e alcançar os objetivos que eles querem. Com certeza. Dentro dessa tua jornada ali, qual foi o momento mais desafiador? Quando tu disse assim, meu Deus do céu, como é que eu vou me virar nos 30? No caso, agora a gente se vira meio que nos 50, né? Mas como que eu vou me virar nos 30? Como que eu vou dar jeito? Que não foi um único momento, assim, mas pra mim os momentos mais difíceis são quando eles ficavam doentes. Quando eles eram pequenos e ficavam doentes, assim. Que não tem nenhuma mãe que consiga olhar para um filho doente e consiga ser produtiva. Então, nesses momentos eram os mais difíceis pra mim. Deixá-los... sofrendo, né? Mas assim, estavam medicados, lógico, mas então, nesses momentos foram os mais difíceis. Como empreendedora só, eu tive um momento muito difícil para mim também, quando eu descobri que uma funcionária minha tinha me furtado, enfim, mas não tá relacionado com ser mãe. Mas com ser mãe, eu acho que foi realmente... eram esses momentos que, às vezes, eu não tinha opção. Às vezes a gente tem como não ir, mas assim, eu sempre digo, ter boas funcionárias e ter pessoas que a gente confia também faz muita diferença. Total diferença. Então, ter alguém que eu pudesse deixá-los e também alguém que pudesse me substituir, porque a gente não é substituível. A gente só não é insubstituível como mãe. Eu penso dessa forma, né? Mas a gente também não precisa fazer tudo, a gente pode também demandar. Né? Então, esses momentos foram os mais difíceis. Como hoje em dia eles estão grandes, assim, eu tento ser o mais presente possível,
Mas agora eu não sinto mais dificuldade, assim, até porque a gente vai amadurecendo como profissional, como empreendedora, e a gente também vai vendo o que realmente importa também, né? Eu acho que a gente também tem que ter um equilíbrio. Eu acho que isso é importante, a gente entender o equilíbrio. Às vezes, abrir mão de... Por exemplo, eu não trabalho nas sextas. Eu conquistei isso de não trabalhar nas sextas. Sexta-feira à tarde é o meu momento. É o momento que eu e minha filha, a gente vai tomar um café à tarde. O meu filho, às vezes, precisa de mim para alguma coisa. Então, assim, sexta-feira à tarde é o nosso momento. E eles já sabem disso. Mas foi uma coisa que eu fui conquistando aos poucos. Não é né? do dia para noite, não, como nada. mas eu acho que é um equilíbrio mesmo, Exatamente. né? O importante é a gente ter maturidade para entender esse equilíbrio. E a gente olhar, né, quando eles eram pequenininhos, que eu digo que é a fase, né, quando a gente desmama, aí desfralda. Nossa, eu amamentei os meus filhos muito. E aí tu vai fazendo esse processo todo, né, do desmamar. Eu falo exatamente no livro também, desmamar e delegar. São duas dificuldades que tem, porque eles estão ali dependente de ti. E de repente aquele momento também chacoalha um pouco com a gente. O desmamar ou delegar chacoalha com a gente, porque como é que eu vou tirar, como é que eu vou fazer, né? Quer ver o primeiro dia da escola, né? Quem sofre mais não é a criança na adaptação, é o pai se adaptar sem. É o pai ver a criança, o pai e a mãe, olhar o filho se virando e dentro, ela ficou super bem durante a tarde. Como assim? Que mãe é essa? Que mãe é essa que não sente, né? Eu não fiquei. Como é que a gente vai? Então, eles vão crescendo, e eu disse até que uso a expressão, não tenho mais bunda para limpar, porque realmente a gente tem uma fase lá que a gente tem que limpar a bunda, a gente tem que lavar o cabelo. Escovar o dente. Eu ainda tô lavando o cabelo da minha eu também ainda lavo pequena. Bem, pra ficar bem lavado, né? Pra ficar bem lavado, bem escovado. A Júlia às vezes diz, mãe, dá uma escovada no meu cabelo. E a Júlia já tem 16 anos, né? Mãe, escova meu cabelo, escova. É aquele momento que ela tem, é um momento né? delicioso. Que é o momento que eles têm para ficar com a gente. Mas à medida que a gente vai delegando para eles também, eles vão tendo mais autonomia, a gente vai se liberando e vai vendo o quanto a gente entregou para eles. E agora, nós vamos entrar agora numa outra questão, que é falar especificamente sobre a tua área, que é uma área que ela tem uma das riquezas, que eu já uso no meu livro Muito Além do Dinheiro, que eu falo das riquezas da vida, que não é muito além do dinheiro, que é algo que o dinheiro não compra, né? Que é a saúde. A saúde, tu pode com o dinheiro comprar um bom plano de saúde, mas a gente sabe que nem em época de Covid tu podia ter o dinheiro que fosse, não comprava a saúde, não compra a vida de novo. E é sobre isso que tu cuida, né? Tu já tem um trabalho que tu faz justamente com base, esse é a base do teu negócio, é falar sobre saúde. Tanto que a Fábio tem uma frase que ela diz muito, que eu adoro. Fábio, por favor, então, eu tenho algumas frases, né? Eu não sei se é essa, mas uma das frases que eu gosto de falar, são 3 frases que eu gosto de falar, mas eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é quem não tem tempo de cuidar da saúde vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. A outra frase que uma complementa a outra, né? Outra frase que eu adoro, que essa frase ela combina em tudo, é que ninguém tem a bunda que quer sentada na bunda que tem. Se a gente for pensar nessa frase, não pensar no glúteo, vamos assim dizer, né? E pensar em tudo que a gente quer conquistar nessa vida, a gente precisa levantar e fazer. E é uma frase que eu levo pra mim em tudo. Não só na parte estética, que pra mim sempre foi uma consequência, né? A parte estética é uma consequência. Não tem como mentir e fingir, porque a estética acaba denunciando. Mas eu sempre gosto de falar também que em tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer conquistar, seja material, seja emocional, enfim, se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, a gente não consegue alcançar. E nem tudo que a gente faz, que nos deixa feliz momentaneamente, é o que faz bem pra gente. Isso né? aí. Então, assim, por exemplo, se cuidar. Basicamente, o que a gente pode fazer para ter uma boa saúde, né? E saúde não necessariamente é ausência de doença, né? Durante muito tempo, a Organização Mundial de Saúde falava que ter saúde é ter ausência de doenças. Então as pessoas achavam, eu não tô doente, meus exames estão ok, mas a pessoa não tá disposta
a pessoa não tá cognitivamente bem, não tá produtiva. Promover a saúde mesmo. Isso. Né? Então, hoje em dia, se sabe que o maior luxo que a gente pode ter é ter saúde. Porque, assim, é que nem tu mesmo falou, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter o que for, mas se a gente não tem saúde, a gente pode ter milhões de sonhos na vida. Me compra um pacote para Miami, me compra um pacote de saúde. Não tem loja para comprar. Então, se a gente não tem saúde, a gente só quer ter saúde. Né? O único Se sonho conquista. que a gente tem se a gente não tem saúde é ter saúde. Exatamente. Né? Não tem, e assim, não só nosso, né? Todas as pessoas que a gente convive, nossa família, enfim. Mas então, como a gente tá falando da riqueza, e o que a gente faz para ter uma boa saúde? A gente precisa se exercitar, que é onde eu entro diretamente. Sim. Se alimentar de forma saudável. Tentar regular o sono, porque o sono já tá mais do que né, provado que um sono reparador nos mantém saudáveis. E também ter um pouco de saúde mental, que o exercício acaba, de certa forma, então fazer uma terapia, fazer uma meditação, né? Às vezes... E corpo e mente é uma unidade só, né? Não, se a gente não cuida só da mente, não cuida do corpo. Não, e aí tu vai lá, tu tem dinheiro, tu pode viajar, mas o que adianta tu ir viajar de cadeira de roda? Como é que tu vai sair? E se a gente pensar nas coisas do dia a dia, né, Fábio, que eu até me lembro, assim, dos stories que tu posta e tal, que sempre tu comenta e vira uma chavinha. Eu faz uns 2 anos, um ano e pouco, eu comecei a cuidar mais da saúde, porque passou a fase da maternidade que exigia um pouco mais, já não limpava mais bunda, eu disse, opa, eu quero limpar a minha agora pro resto da minha vida. Porque eu não quero continuar com a bunda que eu tenho, eu quero ter a bunda que eu tenho. Dá o passo do universo do chão. Exatamente. É a releitura. E aí eu disse, não, vou buscar, a Fábio tá ali e tal, sempre foi uma inspiração para mim, aqueles 6 horas da manhã, que tô aqui e tal. Eu disse, não, tem que levantar, a musculação é que vai fazer. Então, deixa eu só te falar isso, desculpa te cortar, mas assim, ó, os novos estudos, porque assim, eu já sou formada há bastante tempo, né? Então, muita coisa melhorou, os estudos evoluíram muito na área, né, na medicina total, mas assim, em relação aos exercícios, antes se achava que os músculos, eles eram, a gente aprendeu no colégio o quê? Que é a sustentação do esqueleto, né? Hoje em dia se sabe que os músculos, eles são órgãos endócrinos também, então eles liberam hormônios, que são as miocinas, que se falou tanto no Covid, que elas não deixavam o vírus se procriar e evoluir, enfim. Então se fala muito em saúde, autonomia, né? Então, assim, qualquer pessoa que tenha músculo... Outra coisa que se fala muito também, se 2 pessoas vão para UTI com o mesmo peso, mesma idade, com a mesma doença, a que tem mais músculos, ela tem muito mais chance de sobreviver do que a pessoa que tem menos músculos. Então, assim, eu falo para todas... né, como eu trabalho muito com mulheres acima de 40, 45 anos, eu sempre falo... Musculação não é uma questão de escolha, é uma necessidade. É uma necessidade de ter músculos fortalecidos. Primeiro, para te manter bem, sem dor. Porque viver com dor também, né? Eu acho que, assim, não tem uma pessoa que viva bem com dor. Dor que eu tô falando, dores que são provenientes da inatividade física. Né? Não tô falando de outro tipo de dor. Cognitivamente, a pessoa fica muito melhor, muito mais produtiva. Emocionalmente, muito melhor. Né? É só tu observar, um dia que tu faz exercício, um dia que tu não faz exercício, tem muita diferença na produção, até na sensação de bem-estar. Isso que a gente não tá falando nem dos hormônios de bem-estar, né? As endorfinas, enfim. E assim, ó, autonomia. Eu sempre falo, a gente olha, né? Quando você envelhecer, você quer poder ir no banheiro sozinha? Carregar levantar do sofá. E a gente vê a diferença, né? Do ano passado para agora, eu subo a rua da escola e levo a Marina. E daí eu subo a rampa da escola levando a mochila. E às vezes eu desço. Antes eu não conseguia, às vezes, para subir. Por falta de força e condicionamento. 15 quilos a menos, claro. Foi toda uma estrutura, tudo que eu fui. Mas a musculação é algo fantástico. Então, se eu posso dar um conselho, posso dar um conselho para as mulheres, principalmente as mães que estão nos assistindo aqui, não se sintam culpadas. Porque a gente tem a culpa faz parte, né? Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Não se sintam culpadas. Porque a gente tem muita coisa aqui, né? São várias camadas da nossa vida, né? Sim. Mas não se sintam culpadas de deixar os filhos um pouquinho, que seja meia hora diárias, assim, ó, pra fazer alguma coisa
voltada à atividade física para você. De uma melhoria. E aí a gente entra numa outra questão. A FAB, com essa necessidade, identificando esse público, que são mulheres, ainda mais mulheres que depois tiveram seus filhos, que, eu passei por 2 gestações, a barriga já fica um pouco mais... vamos a isso, né? Daí já outra camada, né? Outra camada, um projeto, na verdade, que a FAB já vem trabalhando, e eu quero que ela fale disso, né? Que é o Barriga de Deusa, que inclusive eu sou aluna. A minha deusa. Mas eu vou falar que eu não finalizei todo o curso ainda, porque mas temos tempo. Estaremos finalizando, mas é fantástico. Isso me trouxe uma consciência corporal da questão da respiração. Muito. Só as primeiras aulas, isso que eu não finalizei toda ela. Né? Eu comecei depois em janeiro ali, eu comecei e não dei andamento, mas por desorganização minha, né? Mas o Barriga de Deusa, me fala um pouco mais desse projeto. O programa Barriga de Deusa é um xodó meu, né? Que foi criado, eu já tinha essa ideia há 2 anos. Então, como que surgiu primeiro o presencial e depois eu transformei num projeto lindo online? O que eu percebia, né? Como eu falei, eu comecei trabalhando com mulheres e eu percebia que muitas das mulheres, mães, depois de gestações, elas até conseguiam voltar ao corpo delas, né? Só que a barriga, o abdômen, e quero deixar muito claro, não é por culpa das mães, não é por falta, por desleixo, ou porque as mães... Não, é porque realmente existe um afastamento da musculatura abdominal pós-gestação. Durante a gestação, né? Não tem como caber um ser dentro do nosso abdômen, nossa barriga. Esticar o abdômen. E a gente temos 4 camadas de abdominais, e temos o transverso abdominal, o reto, o oblíquo interno, o oblíquo externo e o reto abdominal. A gente só vê aquele tanquinho que é o reto, mas tem várias camadas por dentro. Que elas fazem isso, voltam. Então, o que eu percebi? Não voltava. E essa disfunção, e muitas vezes a diástase abdominal, gerava o quê? Posturas ruins, falta de, às vezes, escapes de urina, dores nas costas, dores abdominais, porque não fazia... Quando alguma coisa não está fazendo bem a sua função, se o abdômen perdeu, ficou disfuncional, alguém vai ter que fazer o trabalho dele, né? Então, eu percebi, e fui atrás de conhecimento. Então, eu lá com meus 40 e poucos anos, né, eu tenho 49, então foi com uns 44, 45, eu voltei a estudar muito. Fiz os cursos todos, né? Então, fiz todos os cursos, as especializações, porque acho que pra gente... Que ninguém tem a bunda que quer, sentada na bunda que tem. Exatamente. Se eu quisesse me transformar numa... liberdade. Né? Se eu quisesse me transformar numa especialista no assunto, eu não podia ficar rasa. Eu tinha que aprofundar. E porque eu também sofria disso. Eu sentia isso em mim também. Eu acordava trocentas vezes para fazer xixi à noite. E meu sono ficava picado por causa disso. E aí eu fui atrás de uma técnica que chama LPF, que é o hipopressivo, e comecei a testar em mim. Testei em mim. Gente, juro, assim, eu nunca tive abdômen, eu nunca tive barriga, mas a minha barriga voltou a ser uma cinturinha de pilão. Falei, meu Deus, isso funciona? E comecei a dar aula presencial. Chegou a fazer uma aula presencial comigo, né? Então é muito legal porque a gente aprende a funcionar, a respirar de forma funcional, porque a respiração tá super relacionada com a postura, com o bem-estar. E a gente aprende a fazer técnicas de vácuo abdominal, de fortalecimento, de ativação da musculatura profunda do abdômen. Então, eu falei, nossa, isso aqui não pode ficar só aqui na minha salinha. Eu preciso, porque eu tenho limitação, eu preciso levar isso para outras mulheres. Então, eu, né, estudei, me especializei, escrevi, montei, criei um método que é o Barriga de Deusa. Barriga de Deusa, que então, a gente desenvolveu a marca. Desenvolvi a marca, a Simone me ajudou a desenvolver a marca. Desenvolvemos a marca, isso. A logomarca foi... Sabe que ela foi e agora ela é minha, né? Que bom, já é que minha, bom. Não, ótimo. Já é registrada minha. Boa. E o nome Barriga de Deusa é muito legal porque todas as posturas são nomes de deusas. Então tem a deusa Atena, tem a deusa Vênus, tem a Afrodite, tem a Deméter. E isso, olha o poder, né? A gente é deusa. Deusas, E eu sempre, e as pessoas às vezes me perguntam, mas eu não sou magra, ou eu não tenho um corpo... Gente, não necessariamente, as deusas são as deusas, né? Deusas são deusas, é de dentro para fora. Então eu tenho esse produto, que, né, já foi lançado, enfim, que eu tenho recebido assim, bastante feedback interessante.
e que funciona de verdade, mas tem que fazer. E a Fabi, quem quiser conhecer, vai ficar aqui embaixo na descrição o @ da Fabi, que é do Instagram. Lá tem os links para se você quiser conhecer como que funciona e tal. E se quiser me mandar num direct, é @Fabi Rebelo. Fala que assistiu o podcast que eu consigo uma condição bem especial para adquirir o curso. Maravilhoso. A Fabi, ela tem toda uma experiência aí, toda uma jornada, mas acredito que é importante também relatar que essa mulher maravilhosa, essa deusa maravilhosa, além de mãe, além de empreendedora, ela é uma mãe atípica, né? Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, porque é algo que eleva muito mais, né? Eu digo que as crianças, os seres que vêm de forma especial, eles só chegam para pessoas especiais. E eu te considero muito, porque uma mulher que acorda 6 horas da manhã. 5h30. 5h30. Porque 6h30 eu já tô fazendo story na rua. 6h30 está fazendo story na rua, consertando. E com essa vitalidade toda, com essa explosão que ela é por fora, ela é linda por fora e maravilhosa por dentro, né? E ela tem uma força que é de Deus, né? Eu só posso dizer que é isso. Fala um pouquinho mais dessa maternidade atípica. Como eu falei antes, eu tenho o Henrique, que tem 20 anos, ele já tá, né, na faculdade. Enfim, eu tenho a Luísa, que fez 15. E a Luísa, ela foi diagnosticada com 4 anos, dentro do transtorno do espectro autista. E, pra mim, assim, eu costumo dizer que desde que ela era pequenininha, como eu já tinha a experiência do Henrique, né, e das pessoas que conviviam comigo, eu sempre percebi alguma coisa diferente. Mas é difícil pra gente, como mãe, a gente entender e aceitar que o nosso filho, a nossa filha, pode ter algo atípico, que não seja... Eu não gosto de falar que é normal, porque o que é o normal? Que seja... Então, ela é neurodivergente, né? Enfim, depois de a gente fazer várias avaliações, e a gente fechou o diagnóstico que ela tinha um atraso no desenvolvimento né? Um atraso no neurodesenvolvimento, e fechou o diagnóstico de TEA, né? Que é o autismo. E para mim, o mais difícil de tudo foi aceitar. Porque a gente quer... É como se fosse um luto, sabe? É um luto. Porque desde a gravidez, a descoberta que ela é uma menina, nasceu linda, maravilhosa, de olhos azuis. Linda, perfeita, né? E porque o autismo não tem nenhuma alteração física na fisionomia, né? E agora? Então foi difícil, foi um período de luto, porque a gente quer achar o culpado, porque a gente sabe que tem um componente genético. Eu ficava pensando, na minha família não tem ninguém, deve ser da família. Da onde que vem isso? Da onde? Da minha família não tem. Enfim, então é um processo lento, dolorido, mas muito necessário. Vencido e transformador. A Luísa, não vou dizer pra ti que é fácil, mas eu acho que maternar não é fácil. Não é que seja difícil, mas fácil não é. Ainda mais tendo uma criança atípica, que demanda uma atenção diferente. Ela demanda uma atenção diferente, demanda muito mais paciência. Não vou dizer pra ti que eu não perco às vezes. Financeiramente, mas sabe que dia desse eu tava pensando na parte financeira, que foi uma das coisas que me fez... sair da bunda, sentada da bunda que quer, porque eu me deu mais coragem, porque eu sabia que não era só para eu ter um produto a mais. É tudo muito caro fazer as terapias, e a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, ainda mais sabendo que vai ter uma melhora, né? Então, hoje em dia, eu pensando e analisando, assim, eu fui atrás de muita coisa, me transformei numa pessoa muito mais próspera, quando eu percebi que eu tinha alguém que dependia muito mais de mim. É sempre as portas que abrem, né? As portas assim, que fecham, as portas que abrem. E assim, eu nunca me vitimizei. Sim. Porque comigo... E assim, uma vez uma mãe atípica falou pra mim também, um dia eu pensei, por que comigo? Por que logo eu? Por que eu não tenho uma criança normal que eu pudesse? E por que não eu? Por que não eu? Porque eu tenho tanta vontade, tanta energia pra ajudar, tem que ser eu.
E é isso que eu percebo, né? Assim, eu sei que eu sou o porto seguro para ela, né? Se existe uma pessoa de porto seguro, eu sei que eu sou essa pessoa para ela. E no começo, às vezes, eu ficava me sentindo assim. Então, um dos motivos de eu querer estar sempre saudável, né? Porque a gente tem que pensar nisso também. Sim, sim. Nossos filhos só têm uma mãe. E essa mãe somos nós. Então, se a gente não tiver colocado primeiro a máscara de oxigênio na gente, pra gente ficar bem, como é que a gente vai botar a máscara de oxigênio neles? Então, essa teoria do avião, ela é sensacional. Maravilhoso. Então, não é só porque ela é atípica, mas também porque eu não sei durante quanto tempo ela vai ser dependente de mim. Então, eu preciso estar muito bem. Deus me conceda saúde e bem-estar para eu estar bem e poder ser sempre o porto seguro dela. Amém. Então, amém. Então, para isso, eu me tornei uma pessoa, já era saudável, hoje em dia eu sou muito mais. Então já faz parte da minha identidade, porque eu preciso ser uma mãe muito saudável para a minha Luísa. Quando eu falei que eu aplaudo ela de pé, é sobre isso. Fábio, obrigada. Imagina, foi um prazer. Eu queria que tu deixasse aqui dois pensamentos, na verdade, né? Para te pensar e para te receber isso. Primeiro, deixar uma mensagem para quem está começando. Para as mães. Para a mãe, para a empreendedora que está começando, talvez não queira ter filho, já tem filho, mas ela vai começar. Qual é a frase que tu deixaria para ela? Que mensagem tu deixaria para ela? Nunca perca a sua autenticidade, seja sempre autêntica, porque não tente se comparar a ninguém. A gente vai aprendendo no caminho. A gente vai aprendendo a ser mãe e a ser empreendedora no caminho. E a gente vai achar um jeito. Não desista nas primeiras dificuldades, porque elas sempre vão acontecer. Sempre vai ter alguma coisa que parece que tá ali. É todo dia. É um leãozinho por dia. Mas nunca se coloque no papel de vítima. Porque assim, se a gente se coloca no papel de vítima, tem pessoas que conseguem achar uma solução para cada problema. Tem pessoas que acham um problema para cada solução. Seja resolutiva. E nunca se esqueça que você é uma mulher, acima de tudo. Antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser empreendedora, você é uma mulher. Não perca o seu lado feminino, não perca a sua energia feminina, porque eu acho que isso faz muita diferença. Faz. E não desistam no primeiro obstáculo, porque assim, não é fácil, mas não é fácil para ninguém. Mas também não é impossível. Não é impossível, é prazeroso demais. Transformador. É transformador demais. E a gente se torna tão grande, né? A gente se torna tão... Nada abala a gente, né? Porque primeiro que a gente é mãe, que eu acho que a maternidade é uma coisa que não tem explicação só sendo. Não tem explicação só sendo. Não existe livro que possa dizer o quanto quanto empreender, fazer algo que a gente consegue colocar do nosso jeito, da nossa cara. É tão prazeroso, né? Poder inspirar as pessoas, instruir, ensinar, e enfim, seja qual for, né? O que a pessoa está empreendendo, assim. Então, assim, e vai existir, cada uma vai achar o seu equilíbrio, cada uma vai achar o seu jeitinho, não existe certo ou errado, existe o jeito que a gente consegue fazer. Às vezes não dá para ser tudo perfeito, não vai nunca ser, mas a gente vai arranjar um jeitinho sempre de ser... Né? Eu não gosto muito de falar isso, mas assim, a gente vai conseguir a nossa versão. Não digo a melhor, às vezes num dia não vai estar tão bom, né? Existem dias felizes, dias tristes e tá tudo bem. Toca pra frente, eu sempre falo, toca pra frente, como é que é? Dá o passo que o universo dá o chão. E isso. Agora com essa projeção que tu fez para essa mãe que tá ali começando, volta um pouco. E qual é o recado que você, né, o que você diria para você mesma lá no início da jornada, se você tivesse que voltar lá no começo, naquele dia que tu estava ali amamentando o Henrique, tu olhou aquilo ali, qual seria o recado que tu daria, né? O aluguel é muito caro, tu já contou a história, mas o que tu diria para Fábio daquela lá que estava sentada lá? Continua e sonha bem alto. Sonha bem alto porque vai. Isso aí. Continua, vai ter... Não é no primeiro obstáculo, continua, só vai. Engraçado, né? Eu nunca fui uma pessoa
que achava que os obstáculos, não sei se é porque eu era atleta, então eu nunca tive limitações, assim, eu percebo quando deu. Então, assim, o que eu falaria pra Fabiana mesmo é isso mesmo, vai que vai dar certo. E eu não vou falar que eu cheguei, porque eu ainda quero chegar muito mais, né? Só o começo. Mas eu me orgulho de tudo que eu construí até aqui e a gente tem que se orgulhar, né? E assim, ó, e não precisa ser, a gente às vezes fica achando que o que a gente fez é pouco ou que a gente poderia ter feito mais. Eu acho que a gente também tem que se acolher e entender que as coisas acontecem quando tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer, só que a gente tem que dar o nosso melhor. O recado foi dado, né? Ninguém tem a bunda que quer, sentada na bunda que tem. E lembrando sempre que a minha frase é: dá o passo que o universo dá o chão. Isso. Olha, as aí, duas se casaram, verdade, hein? Se casam, porque são frases de coragem, frases para as mulheres darem esse passo tão importante. Esse espaço é justamente para isso, para mostrar empreendedoras de jornada, sua história e o seu legado que é deixado. Não às vezes num livro, mas numa história tão bonita como a da Fábio. Continuo acompanhando aqui. Fábio, muito obrigada pelo teu tempo. Nossa, eu que agradeço. Foi um enorme prazer. E eu te aplaudo de pé. E eu também, tu moras no meu coração. E essa história de a gente ter começado como mães e depois a gente ter, né, tantas coisas, evoluído e estarmos aqui juntas é muito interessante. Porque nós nos encontramos na escola e agora a gente está aqui fazendo um podcast para outras mães empreendedoras que nós somos, né? Autênticas. Completamente. Cheia de jornada. Cheia de jornada. Foi um enorme prazer. Espero ter contribuído de alguma forma para você que está aí assistindo essa maravilhosa deusa. E, como a gente falou antes, não desistam. Não desistam. Obstáculos vão na vida tem, mas não Sempre. Desistam. Isso aí. Até a próxima. Espero o seu comentário aqui embaixo. Aproveita para seguir a Fábio, segue aqui, eu vou deixar o @ dela aqui embaixo e continua seguindo, tá? Não esquece, dá o passo que o universo dá o chão.